Meus amores, quero convidar vocês para a 8ª Exposição Nacional de Orquídeas aqui de Venda Nova do Imigrante, aqui no Espírito Santo, que vai acontecer agora, no dia 13, 14 e 15 de setembro. No dia 14, às 9 horas da manhã, terá uma palestra comigo maravilhosa. Tem mais palestras, gente, no cartaz está tudo escrito direitinho. Mas vou avisar para vocês que dia 14, às 9 da manhã, terá uma palestra comigo, com muita informação, tirar dúvidas e o mais legal também é que irá ter sorteio de prêmios para vocês, tá bom? E no dia 15, no domingo, às 14 horas, terá a minha segunda palestra. Venham participar e para a gente ter uma tarde e uma manhã muito agradável aqui em Venda Nova do Imigrante. Quero agradecer a minha amada Glória França de Betim, Minas Gerais, pela contribuição na Chave Pix. Além de comprar rifa, ainda contribui para o canal. Muito obrigado pelo carinho e pela preocupação, meu amor. Muito obrigado por estar presente. Agradecer ao meu amorzinho também, de Nalva Fernandes, de Mariporã, São Paulo, pela contribuição na Chave Pix. Dinalvinha, te amo, muito obrigado. Um beijo para vocês duas, minhas maravilhosas. O vídeo de hoje é sobre várias formas de cultivo, então a gente vai abordar todo tipo de cultivo que eu tenho aqui na minha estufa. A galera já sabe que eu gosto de usar vaso plástico. Já conhece o meu substrato, o meu adubo. E eu vou estar mostrando alguns detalhes para outros tipos de planta. Lembrando que onde aqui que eu moro, apesar que nós estamos agora no período seco, né? Setembro, final de agosto, nós estamos em setembro agora. Não está chovendo, a umidade está baixa, mas ainda assim onde eu moro é um lugar privilegiado devido à altitude. Então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar o Caulartron biconurtum, que eu comprei um lote dessa planta, deixei no fungicida, tratei, esperei, replantei e agora eu vou empendurar. Quando a gente trata orquídeas no fungicida, na bacia de fungicida, ou a gente amarra em tocos, que é a melhor opção, é a primeira e a melhor opção, tá? A segunda opção é plantar em vaso com substrato bem drenado, né? E vasos e furar o vaso. E empendurar. Quanto mais arejamento, mais chances dessa planta sobreviver aos fungos, tá bom? Então, no ano que vem essas plantas vão estar melhores, com novos brotos e floração mais bonita, tá? Eu comprei para pegar políneas, porque eu quero fazer muitos híbridos com Caulartrons que ficam maravilhosos. Muitas orquídeas, elas precisam de mais umidade. Então eu tenho uma gama de orquídeas aqui que eu preciso dar mais umidade para elas. Eu tenho um lote, não, só tenho algumas. Essa orquídea aqui se chama Anguloa. Ela dá uma flor grande em forma de sino. Tem dela rosa, tem dela amarela, tem dela marrom, laranja. Então, essa planta é uma planta que é exigente igual as licaches com relação à umidade. Essa planta veio do orquidário, de outro orquidário, para ser vendida aqui. Então, quando o cliente compra, eu falo, olha, você tem que replantar e colocar um substrato que retenha mais umidade, porque essa planta é exigente com umidade. É uma planta que, assim como as licaches, assim como os catacetos e citopódio, também perdem as folhas. Chega a momentos que a planta todinha fica sem folha. É uma característica da planta, então é algo que você não deve se preocupar. Planta exigente com relação à umidade. E o que segura a umidade? Esfagno. Um bom esfagno, não esses comprados em floriculturas para decoração. Procure um vendedor que venda esfagno que seja de confiança. Igual casca de pino, gente, não adianta comprar casca de pinos e mix em qualquer lugar. Vocês têm que saber onde que você vai comprar, porque muitas vezes esses materiais não são tratados, são ácidos, então prestem atenção, tá? Só uma dica do esfagno, já que vou falar de plantas mais úmidas. Pega o esfagno, comprou o esfagno, coloca numa bacia com água, deixa lá por 1 hora. Depois você vai espremendo e tirando as sujeirinhas que tem no esfagno. Amassou, beleza, colocou numa bacia, certo? Aquela água que tem os sais do esfagno, joga fora. E coloca uma porção de palha de arroz carbonizada. Para cada 5 porções de esfagno, pode ser até... Você pode usar um vaso desse como referência. Para 5 vasos de esfagnos amassadinhos, úmidos, comprimidos, 1 vaso desse de palha de arroz carbonizada. Aí você mistura bem, e aí você pode usar no plantio das suas orquídeas. E aí é o seguinte, plantas do gênero zigopétalo. Zigopétalo
Promênia, vou mostrar minhas promênias. Mais o que? Galeótia, tanta planta, cocleantes. Ixi, são muitas plantas que precisam de mais umidade. Essa plantinha aqui é um híbrido primário que eu fiz de zigopétalo maculato com Promênia xantina. Gente, olha como isso já tá bonitinho. Zigopétalo com Promênia. Propetalum, eu acho que é o nome desse híbrido. Ele já, assim, o gênero já foi registrado. Eu não sei se esse cruzamento que eu fiz já é registrado, mas veja bem como tá bonitinho o enraizamento, tá? Então, fez híbridos envolvendo esses gêneros, ou tem espécies desses gêneros, usa esfagno na mistura do seu plantio. Vocês podem plantar a base com mix e brita zero e fazer uma cama de esfagno por cima, tá bom? Outra planta, deixa eu procurar aqui que eu quero mostrar para vocês. Ai, onde que eu vou colocar você? Deixa eu colocar aqui por enquanto. Tem outra planta aqui, ó, isso daqui, ó. Outro híbrido primário que eu fiz entre Coelestenia inoptera com Promênia xantina. A florzinha aqui já está murchando. O vegetalzinho dominante é de Coelestenia e a corzinha amarela referente à Promênia xantina, que eu fiz o híbrido. Aí eu batizei essa planta de Coelênia Memória Sandra H. Ramos da Silva, que é uma tia falecida do meu marido Milton. Olha só que gracinho vegetal, planta bem interessante. Abriu uma rosada no meio, então é muito bonitinho. É outra planta também que precisa de umidade para se desenvolver bem, tá bom? Muitas plantas do gênero celógene, dendroquilo e outras plantas, elas precisam de umidade também. Essa daqui, olha só a quantidade de hastes florais, que é uma Pholidota chinensis, também é um gênero que tem afinidade com celógene. Tem a Pholidota imbricata, que eles chamam rabo de cascavel, também é uma planta que gosta de mais umidade. Então, é interessante você dar esse cuidado para esse tipo de planta, tá bom? Tem mais plantas de umidade aqui? Tem. Uma planta que o pessoal fala que é muito chata de cultivo, eu nunca cultivei, eu adquiri as mudas esse ano, e eu até pedi ajuda para a Márcia Morimoto do Colibri, porque eu sei que ela cultiva lá. Porque a minha dúvida é, essa planta, ela pode secar o substrato ou está tudo bem se ela não secar? Que é a Parfinia. Essa daqui eu não sei que espécie que é, ou se é um híbrido, né? Se é a Parfinia cristata. E aqui, ó, a cama de esfagno com palha de arroz carbonizada, tá? Tem um pouco de substrato aqui embaixo, junto com ela. Brita lavada, mix de casca de pinos, carvão e macadâmia, e uma grossa camada de esfagno. Então ela não seca. Eu ainda não empendurei, eu pretendo empendurar, porque essas plantas que demoram mais a secar, é bom ficar empendurada também por causa do arejamento. Parfínias também precisam dessa umidade. Sem contar, a maioria das espécies de celógenes, é sempre bom ter algum tipo de umidade para elas, tá bom? E aqui por último, algumas espécies de maxilária, como essa maxilária Bradley, eu plantei nesse mesmo sistema, onde eu coloquei substrato por baixo e fiz uma cama, coloquei algumas porções de esfagno com palha de arroz carbonizada, para que a planta fique com esse vegetal saudável, porque essas plantas, elas precisam de mais umidade, certo? E um detalhe, a minha estufa é coberta, ou seja, nesse período de chuva não vai pegar tanta... Não vai pegar tanto não, não vai pegar chuva nenhuma. Eu vou controlar as regas, certo? Então isso me permite usar o esfagno sem muito medo. E se o seu orquidário é só com sombrite e pega chuva, você pode até plantar assim, mas sempre tem que monitorar e sempre usar vasos bem vazados para que no período da chuva as suas plantas não apodreçam ou não fiquem tão doentes. Falando em doenças, eu quero mostrar duas coisas para vocês aqui, que muita gente às vezes confunde. Isso daqui, essas manchas pretas, tá vendo aqui? Isso não é fungo, tá, gente? O que que acontece? A minha estufa,
ela fica posicionada para o sol nascente. E à medida que o ano vai passando, o sol ele vai se posicionando de uma forma mais forte e menos forte. Agora está chegando a primavera e o verão, então o sol ele vai vir mais forte. Já no final do inverno ele já está entrando na estufa com mais clareza. E aí a porta da estufa, que tem um sombrite, ficou aberta. Aí a luminosidade entrou, o sol entrou e queimou essa folha e queimou essas folhas aqui. Isso não é fungo. Nesse caso, daqui que as manchas estão secas, ou seja, a própria planta se cicatrizou, eu não preciso me preocupar e nem preciso cortar essas folhas não, tá, gente? Agora, essa daqui, que a folha está um pouquinho amolecida, ó, tá mole, isso é perigoso, porque a partir daqui pode se desenvolver uma podridão negra. Aí eu vou lá, vou pegar uma tesoura, passar no fogo e cortar essa folhinha. Mas mesmo assim ainda não é doença, mas é um perigo, é uma porta para que o fungo se instale aí, aproveitando esse material necrosado mole. Se tá seco, não corte. Francisco, mas tá feio, por que você não corta? Porque existe essa grande área verde aqui ainda que a orquídea continua fazendo a sua fotossíntese. Não tem necessidade de eu cortar. Se essa mancha ficasse mole igual a outra, aí sim eu cortaria. E outra coisa, folhas machucadas, queimadas, rapidamente a planta ela vai descartar. Geralmente ela descarta com mais rapidez, tá bom? Beleza. E agora, para finalizar as dicas de cultivo, eu quero mostrar o meu Eucoglosso subifolium. Gente, esse Eucoglosso é uma gracinha. Olha só que coisa mais maravilhosa, flores brancas. E agora eu tenho 3 espécies de Eucoglosso aqui. O meu Avinge eu vendi. E agora eu tenho esse subfólio, eu tenho o linguato e tenho o quilimbayano. Olha só que coisa mais linda. É uma vandácea, tá? Que tem esse aspecto vegetativo de folhas finas e pendentes. O quilimbayano, ele é mais erecto, com folhas mais duras e de cor arroxeada. E aqui eu queria mostrar para vocês a bolacha de Osvaldo. Há muito tempo que eu lancei essa bolacha, é muito charmosa, as orquídeas enraizam bem e esteticamente fica muito bonito esse sistema de cultivo. São plantas que gostam de mais luminosidade, tá? E um pouco de umidade, então tem que ter um equilíbrio aí. Não podem ficar muito tempo molhadas, mas também não podem ficar muito tempo secas, já que são plantas que guardam suas reservas apenas nas folhas, ou seja, elas não têm pseudobulbo. Então, se você errar nesse cultivo, no cultivo dessa planta, você pode perdê-la. Detalhe, Francisco, posso plantá-la em vaso com substrato? Pode, é até melhor, certo? Eu estou falando de um sistema de cultivo estético, onde a planta ela fica bem apresentada, olha, as flores. Eu ia fazer cruzamentos com elas, mas não vou fazer porque tem exposição aqui em Venda Nova daqui 2 fins de semana, então essa planta vai lá ser exposta com essas flores lindas. Meus amores, deixa o like. Meus amores, esse é o resultado do meu cruzamento entre Dendróbio primulino Aslo, que é o que tem uma mancha amarela bem forte dentro do labelo, com o Dendróbio primulino tradicional, que o labelo é todo branquinho. Olha só que fofura. Eu estou surpreso com a floração precoce. As plantinhas tão pequenininhas e já em floração. Muito feliz, muito satisfeito de ter reproduzido essa espécie. Meus amores, cruzamento de Cattleya labiata cerulea, que foi tirada do frasco, foi engordada, né? Essas daqui eu não vendi nenhumas, porque eu quero ver floração. Uma das plantas usadas tinha uma cor cerúlea meio ardósia, lembrando as Verkauskas purpuratas, sabe? E aí aqui as plantinhas já têm uma certa idade, já são pré-adultas, né? Eu acredito que no próximo ano possam florescer. Então o procedimento: tirar do vaso. Eu tiro elas inteiras e tiro o substrato velho, deixo um pouco na raiz e tiro esse musguinho, que mantém bastante umidade, mas também atrapalha na respiração das raízes, né? Porque abafa, ok? E aí, o que acontece? Na base, eu coloco uma parte de substrato mais grosso, com brita grossa, ó, os pedaços são maiores, tá? E depois eu complemento, eu finalizo com substrato fino, também com brita lavada, tá? E aqui
um dos vasos já plantados com a minha misturinha mágica, né? A minha mistura de adubos. E pelo vegetal, eu acredito, pela cor do vegetal, essa cor mais clara, essa planta vai ser cerúlea ou ceruliense. Talvez possa sair alba, não sei. Mas o cruzamento era entre duas plantas cerúleas. E agora eu vou reproduzir para vocês aqui o plantio prático, né, dessa Cattleya labiata. Então, o que que eu faço? Eu pego a muda. Antes disso, eu esqueci de te falar. Todas essas Cattleyas labiatas, elas ficaram na bacia com fungicida. Tem algumas manchinhas, como vocês podem ver, não tão evidentes, mas, né, é uma presença de fungo por causa de umidade. A folha nova tá limpa porque já havia sido aplicado fungicida, mas agora eu deixei elas 3 horas mergulhadas no fungicida. Dei uma leve lavada com a mangueira, né, para tirar o excesso do fungicida. Deixei alguns dias reservadas e agora vou fazer o replantio. Como elas já estão molhadas, eu só aperto. Essa daqui vai ficar bem fácil de sair. Tiro todo o substrato. Aqui, ó, eu vou tirar esses excessos. Essa daqui vai ficar mais fácil ainda de plantar. Inclusive, eu acho que vou voltar ela pro vaso pequeno. Não, vou colocar no vaso grande. Já que tem um plug velho, mas eu vou deixar, porque o que vai proteger as raízes ali. Vou tirar os matinhos. Ok? Pronto. Ok? Agora, vou pegar um vaso plástico aqui. Vou pegar um vaso grande mesmo, porque essas plantas já são pré-adultas. Coloquei um pouco de substrato grosso. A maioria das plantas estão saindo com um maciço de substrato maior, tá? Então aqui eu vou ter que usar mais substrato. Centralizei a planta. Mais substrato grosso, que é brita grossa, casca de pinos e carvão. Bem grande. Dou uma sacudida para dar uma assentada, né? E agora venho com substrato mais fino. Esse substrato mais fino, mais moído, ele vai dar uma estabilidade, né? Vai se misturar com mais grosso, perfeito. E agora a mistura do adubo. Como está entrando a primavera, essas plantas, o que vai acontecer? Essas plantas, elas vão, já estão brotando, tá vendo? Vão desenvolver, e a minha esperança é que nesses brotos novos já venham espata para floração a partir de fevereiro, março, as Cattleyas labiatas. Olá, meus amigos euquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem o seu like, façam um comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal e o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos de Oswaldo Orquídeas. Amores, vocês vão ver vídeos de eu replantando minhas Cattleyas labiatas cerúleas. E todo substrato de replante, qualquer substrato que eu faça replante, eu coloco nessa bacia aqui. Vou mostrar para vocês. Nessa bacia não, nessa vasilha aqui, ó. Substrato velho. Então, esse substrato velho eu uso para replantes de cibidium, faios, zigopétalos, bromélias, orquídeas sobralhas, orquídeas terrestres no geral, meus cactos, minhas suculentas. Mas eu vou mostrar para vocês o meu Phaeus Tanqueray alba, que foi plantado com esse tipo de substrato. Eu acrescento palha de arroz carbonizada e areia grossa. E, é claro, a minha mistura de adubo lá para dar o amp delas. E aqui, ó, a minha planta. A luminosidade não tá boa, né? Olha só que bacana, o vegetal bonito, plantado com esse tipo de substrato velho. Então, todas as minhas orquídeas terrestres, elas são plantadas dessa maneira, tá? Com restos de substratos, um pouco de terra, mais areia grossa e mais palha de arroz carbonizada. Aqui nós temos um zigopétalo que está cheio de hastes florais,
plantados também com esse tipo de material. Dá para ver os botões? Olha só que bacana, planta saudável, bonita também. Deixa eu ver o que eu mais tenho aqui para mostrar para vocês. Tem as bromélias, tem epidendro, tem sobralha. Eu vou mostrar de um modo geral para vocês aqui. Então, vai replantar a orquídea, não joga o substrato fora e usa esse resto de substrato misturado com areia grossa. Pode colocar um pouquinho de terra vegetal e palha de arroz carbonizado. Aí mistura tudo e planta. Vamos lá. Aqui, ó, né? Parece sujeira mesmo, é resto de substrato. E todas essas plantas que ficam aqui, que eu já mostrei para vocês, são plantadas com esse resto de substrato. Olha só que bacana. Gente, citorpódio também, tá? Citorpódio, ó. Olha o meu citorpódio lindo aqui brotando. Bromélias. Aqui já são mudas de sobralhas, epidendros. Esse veio de São Paulo, um vermelho sangue intenso. Copências, porque existem alguns oncídios que são terrestres. As sobralhas, galera. Epidendro calanto. Os vegetais das sobralhas estão magníficos. Olha só que interessante. Vale muito a pena. Híbrido primário de Cattleya forbese vezes Encyclia tampensis. Cattleya flora salviaterra. Híbrido primário de Cattleya schilleriana e Hoffmannsangela conceiçoensis. Lelioclateia memoria Robert Strike.